Valor posicional. Esse é o código da aula que vocês vão colocar na hora da chamada, quando vocês forem preencher. E antes de entrar no valor posicional, que eu não coloquei no blog, a explicação de números pares e números ímpares. Vocês sabem identificar? Sim. Número par. O que é o número par? Professor, eu posso dizer o que é o número par? Pode sim, fica à vontade. Número par é aquele número que sempre pode dividir para duas pessoas. Tipo, tem sempre a igualdade, fica sempre certinho para cada pessoa. Isso, se sobrar resto, né? Sem sobrar resto. E o número ímpar? Já aproveitando a sua fala, quer me dizer também? O número ímpar é que a pessoa pode dividir para duas pessoas, mas sempre vai sobrar um, que não vai poder dividir. Isso mesmo, tá? Dessa forma. Eu tinha colocado uma forma mais simples, mas eu ia mostrar aqui que se quiserem identificar, provar mesmo, se for questão de provar, é da forma que você explicou. Mas todo número par são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Mas se fosse para provar, é realmente aquele valor, se é ou não par. Aí você vai pegar o valor, entendeu? Por exemplo, 52. Aí, pessoal, vamos tentar aí se organizar para quando eu estiver falando, vocês desligarem o microfone, tá bom? Não atrapalhar, porque eu estou escutando um chiado aqui, aí fica ruim. Então, para saber realmente se 52 é par, eu vou dividir. 52 dividido por 2, cabe quantos? 27. E aí não vai sobrar nada, 26, ó. Eu confundi aqui. 26. E aqui não vai sobrar nada. Pronto. Aí sim eu posso dizer que o 52 é par. Por que que 52 é par? Porque a divisão deu exata. Já se eu quero mostrar que um número é ímpar, aí eu posso dizer, eu posso representar uma divisão por 2, colocar aqui 52, 53. E aí vocês vão perceber que vai existir uma divisão, só que vai existir um resto. É justamente esse resto 1 que nos diz que o número é ímpar. Simples, né? Eu estou iniciando os assuntos com... Fica tão complicado para vocês. Isso aqui eu acho que vocês já viram, mas a gente revisa novamente. Quanto mais você revisa um conteúdo, mais você tem a possibilidade de aprender. Tá bom? E aí, dando continuidade, aqui ficou já o registro das aulas anteriores. Professor, Diga. aí é um questionário que é o link que tá lá no grupo da escola. Você atividade? Sim. Isso, foi o que eu mostrei aqui, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Aí vai ter esse texto para ler ou escrever? Vai para ler. O texto, assim, só lembrando, vocês vão receber esse livro aqui, ó. E a partir de hoje, vocês caso queiram aí já na escola, esse livro aqui de matemática, a gente vai trabalhar nesse livro, tá bom? Professor, aí tem que botar o número da aula. O número da aula vocês vão colocar na chamada, tá bom? Quando vocês forem responder no fim da aula, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, a série, e vão responder a atividade, tá bom? Ok. São 4 questões. Qual é o assunto dessa tarefa?
é o que a gente está explicando agora. O que eu estou explicando agora. Tá bom? Número par ímpar. Não, aqui ficou da aula anterior, que eu não coloquei lá no blog. Eu acabei não colocando. Porque tinha uma questão ou duas da atividade da semana passada que falava sobre números pares e ímpares. Aí que eu resolvi explicar para vocês, caso ainda não tenham feito a atividade da semana passada, ir lá e fazer, tá bom? Ok. E sobre essa atividade dessa semana, aqui está já lá no blog, aí a partir daqui, ó, ordem, classe, sistema, numeração decimal. Pessoal, a semana passada vocês não viram que assistiu minhas aulas. Eu falando sobre algarismo, numeral, número, não foi? Números sucessivos, antecessor, sucessor, não foi? Foi. Pronto, então nessa aula a gente vai falar sobre valor posicional. A gente vai observar que o algarismo, os algarismos que formam determinado número, eles têm valores diferentes, dependendo da posição que eles estejam. Conseguindo acompanhar o que eu falei agora? Sim. Pronto. Então, quais são os algarismos do número 222? Quais são os algarismos do número 222? Alguém pode me responder? O 2. E esse algarismo 2, ele tem valores iguais ou diferentes? Diferente. Eles têm valores diferentes porque eles estão em posições diferentes. Por exemplo, observando da minha direita para a esquerda, esse 2 aqui, posso colocar aqui, ó, ele vale 2 unidades. Tá bom? Já o segundo 2 aqui, eu posso dizer que esse primeiro 2 está na ordem 1, esse segundo 2 está na ordem 2. Só que ele mudou de posição, então ele mudou de valor. Então ele já vale 20 unidades ou então 2 dezenas. E esse terceiro 2, ele vai mudar novamente, ele mudou novamente de posição, então ele mudou consequentemente de valor. Esse terceiro 2 que está na terceira ordem, ele vale agora 2 o quê? Unidades, ou 2 centenas ou 200 unidades. Não é isso? Tem alguém entrando aqui? Quer entrar? Saiu. Ficou claro? Então, 2 unidades, duas, acho que foi errado aqui a escrita. Deixa eu... Pronto. Então, nesse caso aqui, eu tenho o mesmo algarismo em 3 posições diferentes. Então, ele tem 3 valores diferentes. Primeira ordem vale 2 unidades. Segunda ordem vale 20 unidades. E na terceira ordem vale 200 unidades. Certo? Eu posso dizer que é 2 unidades, 2 dezenas ou então 2 centenas. O mesmo algarismo, mas com valores diferentes. É isso que é chamar valor posicional. São aqueles algarismos que, dependendo da posição, eles têm valores diferentes. Ficou claro? Sim. Certeza, né? Então, quem tiver Professor, eu não estou entendendo muito o assunto. certo, vamos aqui, ó. O que é que eu estou falando? Nem eu. Vamos tentar puxar alguma informação. Vamos tentar alinhar essas informações que eu estou dando a vocês. O que é que eu estou falando? Vamos tentar entender. O aluno que está com dúvida.
Qual é o assunto que eu estou falando? Eu estou falando de quê? Tente lembrar alguma coisa. Ordem de classes do sistema de numeração decimal. Ordens e classes do sistema de numeração decimal. Especificando mais um pouco, quando eu dei o exemplo desse número aqui, eu falei de quê? Eu falei de algarismo, não foi? Algarismo está aqui. Ó. Oi. E o que é algarismo? O que é algarismo? Eu posso dizer que são símbolos que formam o quê? Números. Números, não é isso? É. E esses algarismos dentro do número, eles podem variar de valor. Veja só, eu peguei um exemplo com o mesmo algarismo e coloquei ele em 3 posições diferentes. Então, essas 3 posições, eles têm valores diferentes. O primeiro 2, na ordem 1, ele vale o quê? Unidade. O segundo 2, na ordem 2, vale o quê? Dezenas. Dezenas. Terceiro 2, na terceira ordem, vale o quê? Centenas. Então, resumindo, os algarismos são símbolos que formam números. E dentro dos números, eles vão variar. É por isso que é valor posicional. O valor vai variar dependendo da Posição. posição. Ordem. Ordem ou posição. Tá bom? O algarismo ele vai variar dentro do número dependendo da sua posição. Se eu colocar Professor, aqui... pelo que eu entendi, algarismo é unidades, dezena e centena. Eles podem ser até mais do que isso. Vai depender da posição e da quantidade de algarismos. Por exemplo, eu peguei o número 2, eu repeti ele 3 vezes. Então, obviamente, ele vai estar na posição, a ordem 1, 2 e 3. Que, consequentemente, formam o que? As unidades, dezenas e centenas. Mas se eu repetir mais uma ordem ou mais uma outra, então ele vai se repetindo e aumentando de ordem. Se vai aumentando de ordem, vai aumentando de valor. Tá? Então, quanto mais ordens eu tiver, quanto mais algarismos eu repetir, maior será o valor. Eu não falei aqui que... Se for tipo assim, o número 22, então só é unidade e dezena. Isso, só unidade e dezena. Por que aqui só unidade e dezena? Porque eu só tenho 2 ordens. Certo? Então eles vão se encaixar em unidade e dezena. Mas se eu repetir 5, 6, 7, 8 vezes, então o valor vai aumentar. Se eu repetir esse 2, deixa eu pagar aqui. Professor, essa atividade que está no link é para responder hoje e já ter terminado amanhã? Não, aí vocês podem terminar hoje, podem terminar amanhã, tá bom? Eu acho que eu vou deixar para a terceira aula para corrigir. Ok. Ok? Então, se eu repito isso aqui, o 2 mais 5 vezes. Então, é ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ordem aumentou mais, tá bom? Então, os valores vão aumentar ainda mais. Aqui eu tenho o quê? Unidade, dezena, centena, não é isso? Professor, Pode ser. é para escrever no caderno isso depois? Não. Precisa escrever não. Vocês vão receber o livro. E essas informações vão estar no livro. Claro que não... Mas se eu quiser, Não, se quiser, mas se eu quiser escrever, eu posso? pode sim. Essas informações vão estar lá no livro. Não da mesma forma aqui, mas vai estar, certo? Lá no livro de uma outra forma. Sendo explicado de uma outra forma. Tá bom? Então, dando continuidade aqui. Na quarta hora eu já tenho unidade de milhar. Unidade de... Dezena de milhar.
Centena de milhar. Aqui é o quê? Dezenas de milhares. De milhão. Unidade de milhão, dezena de milhão, tá bom? Então, o que que aconteceu com esses algarismos 2? Eles foram se repetindo e cada um deles está numa posição diferente. Então, se eu observar da minha direita para a esquerda, quanto mais eu repetir, mais o valor vai o quê? Aumentar ou diminuir? Aumentando. Isso. Cada vez ele vai estar aumentando, tá bom? Então, perceba que esse número possui 3 algarismos iguais. Voltando só para o exemplo que está aqui, tá bom? 3 algarismos iguais. Porém, o local onde cada um se encontra obtém uma função diferente. Obtém uma função diferente, um valor diferente. Isso aqui é unidade, isso aqui é dezena, isso aqui é centena. E cada um desses tem um valor diferente. Quanto mais estiver na sua direita não, esquerda, maior será o valor. Pronto. E aqui a gente vai observar aqui na tabela. Olha. Só para recapitular. Primeira ordem, unidade. Segunda ordem, dezena. E terceira ordem, centena, tá bom? Sempre vocês vão observar da sua direita para a esquerda. Quanto mais estiver na esquerda, maior será o valor, tá bom? Professor, então tudo isso vai ter na atividade para responder. A atividade serão 4 questões apenas, tá? Ixi! Só? Só. Vamos começando aos poucos, leve, tá bom? Ok. O valor relativo, o que é? Esse valor é definido de acordo com a posição que ele ocupa. Então, se eu coloco vou mudar isso aqui, porque eu coloquei os três turnos, eu vou colocar aqui diferente. 289. Qual foi o valor que eu formulei aqui? O número. 289. Então, o valor positivo de 2 é? O valor relativo de 2 é? 200. Isso. O valor relativo de 8 é? Dezenas. 80, não, né? 80. E o valor relativo de 9? 9 só. Pronto. 9. Agora, se eu permutar aqui. Vamos permutar. Permutar é trocar, tá, pessoal? Mesma coisa. Se eu mudar aqui, permutar. Aí, qual será agora o valor relativo de 8? 800. Qual será o valor relativo agora de 9? 90. E o valor relativo de 2? 2. Isso. Porque eles são algarismos que formam um número. E eles, dependendo da sua posição, vai existir um valor relativo para ele. Tá? Então ele vai variar, ele vai mudar. O valor vai mudar de acordo com a permutação. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, dependendo da sua posição, tá bom? Ficou claro? Ficou. Voltando ainda para esse exemplo aqui, ó. O 2 da primeira ordem representa o valor das unidades. O 2 da segunda ordem representa o valor das dezenas. E o 2 da terceira ordem representa o valor das centenas. Tá? Professor, mas tá assim, ó, 289, mas se fosse assim, 982, o 9, que era 9 só, seria 900. Isso. Foi o que eu falei. Vai variar de acordo com a posição. Se a posição muda, variou. Mudou o valor. Tá bom? Ok. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O algarismo ele vai mudar de valor dependendo da sua posição. Olha, eu escrevi os mesmos algarismos em três formas diferentes. Então, esses algarismos mudaram de valor de acordo com a sua posição.
É isso que eu quero deixar claro para vocês, tá? O valor posicional ele vai variar de acordo com sua localização dentro do número, tá bom? Ok. E como ele é lido, esse valor aqui, esse 222, esse aqui, tá bom? Esse segundo exemplo para a gente acabar a aula, Tá bom. quais são os algarismos desse número? Os algarismos. 6, 5, 1 e 7. Qual é o valor relativo do 7? 1000. 7.000. 7.000. E o valor relativo do 5 aqui é? 50. Aí eu pergunto, se eu permutar esses algarismos, os valores vão continuar sendo o mesmo ou vão variar? Variar. Vão variar. Variar. Vão variar. Por que vão variar? Porque 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 estão em posições diferentes. é isso aí. Vão se acostumando porque eu gosto de perguntar, tá? Por que eu gosto de perguntar? Porque às vezes você só escutando, se você não repetir, não falar aquilo que é informado, às vezes você pode esquecer. Então, quando eu faço a pergunta do que eu já expliquei, caso vocês respondam, é sinal que vocês estão aprendendo, tá bom? Quando vocês forçam o raciocínio, vocês estão se ajudando a aprender aquele determinado conteúdo, tá bom? Então, quando vocês dizem que quando eu permutar esses algarismos, o valor ele vai se alterar, é porque eles vão variar de posições. Se eles vão variar de posições, eles vão mudar os valores, tá bom? Então, tá aqui escrito, ó, cada algarismo desse, em cada posição, vai existir um valor posicional para cada um, tá bom? Ficou claro? ficou. Professor, tem quantos minutos de aula ainda? Tem 5 minutos. 6. Porque o do meu celular, ele é um pouquinho adiantado, mas o do computador, não. Acho que é 5 minutos adiantado. Então aqui falta 5 minutos. Pronto. Para finalizar, resumindo a tabela, o algarismo 6 representa 6 unidades. Vale 6 está na primeira ordem. O algarismo 5 representa 5 dezenas. 50. E vale 50. Está na ordem 2. Então, se eu pedir na questão, identifique em qual ordem o algarismo 5 está. Aí vocês vão dizer, na ordem o quê? Dependendo, de acordo com o número, né? Ordem 2 ou ordem 3, tá bom? O algarismo 1 representa uma centena, não é isso? E vale Sim. 100. Se eu colocar um valor assim, pessoal. A terceira ordem. Qual é o valor da terceira ordem? Da terceira ordem? Centena. Qual é o valor? Centena. Quantas centenas eu tenho? 0. É isso que eu quero falar, tá? No caso, eu não tenho nenhuma centena aqui. Eu não tenho nenhuma centena. Certo? Eu tenho unidade de milhar? De milhar tenho 1. Eu tenho centena? Não tenho. Eu tenho dezena? Tenho. Eu tenho unidade? Tenho. Tá? Então o zero ele serve, certo? Ele foi criado depois, o zero, mas com essa finalidade. O zero também é muito importante. Ok? Então, eu repeti novamente, vou colocar mais um aqui. Ok? Então, se tem o zero em determinada posição, significa que naquela posição ele não tem nenhum valor. Certo? Professor, quando a aula terminar aqui, eu já vou fazer a tarefa. Tá bom. Eu vou adiantar aqui, senão vai chegar
Não sei se vocês têm a quarta aula, né? Mas vou adiantar aqui. Então, o algarismo 7 representa 7 unidades de milhar. E vale 7.000. Nesse caso aqui, o 0 representa qual posição? Terceira. Olha, eu mudei o valor, viu? 1.000. Qual é o valor? 0. 10.323. Não, só do algarismo 0. Qual é o valor? Unidade de milhar. O valor que ele representa. Olha, eu coloquei aqui que o algarismo 7 ele está na posição, na quarta posição, foi? Qual é o valor que ele representa? 7.000. E o 0? Ele está na quarta posição. Centena. Não, centena não. Quarta posição é a unidade de milhar. Aí eu pergunto, esse algarismo vale o quê? Qual é o valor desse algarismo aqui? 0. Nada. Isso. É isso que eu quero falar. Tá bom? Às vezes fica aquela dúvida quando muda alguma coisa. Eita, esse 0 vale o quê? Nada. 0 o quê? 0 Zero não vale. unidades de milhar, não é? Era isso que eu ia, é dessa forma que eu vou explicar, vou responder. O 0 está na quarta posição, ele vale quantas? Ele vale o quê? 0 unidade de milhar. Se fosse 1, uma unidade de milhar. Estão compreendendo aonde eu quero chegar? Sim. Sim. O valor que aquele algarismo vale dependendo da posição. Esse 0 aqui ele vale 0 unidade de milhar. Tá bom? Se eu perguntasse aqui, colocasse o 0 aqui, Desliga o microfone. o 0 está em qual posição aqui agora? Das centenas. A ordem 3, ordem das centenas. Qual o valor de 0 desse algarismo 0? 0 centenas. 0 centenas, tá bom? Só para especificar a diferença. O 0 aqui vale o que? 0 unidades de milhar. Já aqui eu tenho que falar exatamente o que? 0 centenas. Se eu apenas dizer que vale 0, mas 0 o quê? 0 unidades, 0 dezenas, 0 centena. Tem que especificar também, tá? O valor. Tá bom? Ok. E para finalizar, pessoal, vocês observaram que o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número? Depende ou não depende da posição? Depende. Já está até escrito aqui, assim, é. Depende da posição. Como eu falei, é o 2, o 3, o 1. O 2 aqui ele vale o quê? Centena. E o 2 aqui vale o quê? Dezena. Então, Dezena. não variou? Sim. Não dependeu da posição? Depende da posição. Pronto, então, acho que ficou claro, não foi? Sim. E aqui, ó, o número 26, o valor do algarismo é 2. O valor do algarismo 2 é 2 vezes 10. Por quê que é 2 vezes 10? Aqui, é. Por que o valor do algarismo 2 é 2 vezes 10? Porque tá na dezena. Isso, e a dezena vale quantas unidades? 10. 10 unidades. Pronto, então, era isso que eu tinha para falar hoje. Acho que das 3 aulas a que se estendeu mais foi a aula do sexto C, tá? As outras eu me estendi menos. Mas enfim. Microfone.